Hoje é a aula de número 68, a gente vai dar continuidade na alteração dos grupos de usuário. Então a gente vai carregar as informações que já estão cadastradas, as permissões para cada grupo de usuário que foi cadastrado anteriormente. Se você ainda não assistiu nossas aulas, eu vou deixar no card a playlist completa para entender como é que a gente chegou até aqui, tá? E se você precisar do código-fonte dessa videoaula e das outras videoaulas referentes a esse curso, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como. Lembrando também, pessoal, que esse mês a gente está com uma promoção no nosso sistema de vendas e pedidos, do nosso sistema de gestão de alunos, no nosso curso de layout e também do pacote de login. Tudo com 50% de desconto, basta utilizar o cupom que também está na descrição, tá? E o link para cada produto com mais informações também na descrição, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Estou com o meu projeto aberto aqui e a Unity de grupos de usuários, a tela de consulta, tá? Então a gente vai trabalhar essa tela. Quando o usuário der o duplo clique aqui no DBGrid, ele tem que carregar as informações da linha que foi selecionada, conforme está aqui embaixo nesse label. Então, quando ele der o duplo clique, eu venho aqui e carrego as informações do usuário selecionado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se esse duplo clique, se esse DBGrid não está vazio. Então, eu coloco if not dbg registros, que é o nosso dbgrid, .datasearch.dataset.exempt. Então, se ele não tiver vazio, a gente carrega as informações do usuário que está selecionado, tá? Ou melhor, do grupo de usuário que está selecionado. Tá? A gente faz dessa forma esse teste do DBGrid porque a gente não sabe qual carry que está associado a ele. Tá? Então, dentro desse begin, desse if, eu vou colocar um try finally e aqui no try eu começo a criar a minha tela de usuário de permissão, fazer a chamada dela, criação em tempo de execução. Eu coloco form usuários permissões, recebe o t form usuários permissões.create. O dono dele pode ser o self ou pode ser o form usuário grupo consulta, que é a tela que a gente está. Então eu tenho que preencher aqui esse edit, tá, com o nome do grupo do usuário e aqui os módulos com as permissões que estão gravadas no banco de dados. Então, para isso, eu vou fazer o preenchimento do edit, tá? Então, forma usuários, permissões, desculpa pessoal, forma usuários, underline, permissões.db nome.text vai receber o field by name ds grupo de usuário, que é o nome do nosso campo que armazena o nome do grupo de usuário, tá? Se você vir aqui no nosso Workbench, no nosso banco de dados, você vai ver aqui no usuário grupos que o campo que guarda o nome do usuário é o ds grupo de usuário, tá? Como ele é do tipo texto, então eu coloco as string. Então dessa forma, o nosso edit vai receber o nome do grupo do usuário que foi clicado em cima. E depois eu preciso carregar as permissões, tá? E para isso eu vou criar uma função lá na nossa classe de usuários, que é a que armazena todas as funções e procedimentos referentes aos usuários. Então eu vou criar a função prc carrega permissões, tá? Essa função tem que passar, ou melhor, pessoal, esse procedimento tem que passar dois parâmetros. O primeiro é o código do grupo que vai ser alterado e o segundo é o nosso módulo que vai conter as permissões cadastradas. Então eu coloco aqui o código do grupo de usuário, ó, que é o ID grupo de usuário, que armazena a nossa chave primária, ele é do tipo inteiro, então eu passo ele direto do dbgrid para o nosso procedimento, tá? Coloco vírgula e aqui eu vou passar o client dataset que eu quero que armazene as permissões que estão cadastradas lá no banco, que é esse CDS módulo aqui, na tela de permissões de usuários, tá?
Então eu vou colocar aqui form, vou copiar aqui de cima, ó, form usuários permissões, ponto CDS módulos. Então dessa forma a gente começa a criar a nossa função que carrega as permissões, tá? Depois disso, eu posso abrir o nosso formulário de permissões. Então eu dou um show modal nele, tá? E aqui no finally eu destruo ele. Então depois dele fechado, eu coloco o destroy. Aqui eu vou dar uma dica para vocês, pessoal. Se porventura o sistema de vocês continuar dando memory leak, basta trocar o destroy pelo free and new, tá? Então você tira aqui o destroy e coloca aqui free and new para ele liberar melhor da memória. Esse método geralmente ele é melhor que o destroy, tá? Então vocês verificam aí, se continuar dando memory leak, troca tudo que é destroy para free and new, tá? Isso vale para qualquer código nosso, tá? Tanto o sistema de vendas e pedidos também, que está disponível aí com 50% de desconto, e também o alunos e gestão de mensalidades, tá? Então depois de feito isso, eu venho aqui na minha classe de usuários e começo a criar a minha função na parte pública dela, porque eu vou acessar ela do lado de fora da classe, então precisa ser no public, tá? Então eu venho aqui, crio procedure, PRC carrega permissões e vou passar os dois parâmetros, o código do tipo inteiro e o módulo do tipo tClientDataset. Eu dou um Ctrl Shift C, o Delphi vai criar a declaração dela automática aqui embaixo para a gente desenvolver o código dela, tá? Então, voltando aqui no nosso grupo de usuários, consulta, aqui onde estava com erro, ele vai passar a reconhecer porque a função o procedimento já existe, tá? Lembrando, pessoal, que aqui no show modal desse usuário de permissões, ele carrega os módulos existentes no sistema, tá? Então, quando eu clico em novo grupo de usuário, nova permissão, ele vai carregar aqui nessa função, ó, no form show, o PRC carrega módulos. Então, para não duplicar os módulos que estão no client dataset, eu vou colocar uma linha aqui, eu vou testar para ver se o CDS módulos ele está vazio. Se ele estiver vazio, significa que eu estou inserindo um novo módulo. Se ele não estiver vazio quando der o show aqui, significa que eu estou abrindo ele para alteração. Então eu testo se o CDS módulo está vazio, exempt, tá? Isso é importante, não pode esquecer, senão ele vai duplicar todos os módulos aqui, tá, pessoal? Então, depois de colocar dessa linha aqui, eu posso voltar lá na minha classe de usuários para continuar o desenvolvimento da nossa função carrega permissões, o nosso procedimento, tá? E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar uma variável do tipo tfdcarry para a gente utilizar nesse procedimento, tá? Lembrando que a gente não usa o componente carry, o tfdcarry físico ali, pessoal. A gente sempre cria ele em tempo de execução, tá? Porque dessa forma fica mais fácil de você trocar depois, caso precise. E também por a gente estar trabalhando com classes, fica mais fácil de fazer dessa forma, tá? Então, depois de criada a minha variável, eu vou dar um try finally, vou inicializar a minha char, vou criar ela, né? O meu componente, tfdcarry.create, e o dono dela é new, por estar dentro da classe. Depois eu atribuo a conexão dela à minha variável de conexão da própria classe. Vocês já estão acostumados a ver esse tipo de código aqui, tá? Depois eu dou um carPermissão.close, um carPermissões.sql.clear. Como a gente está criando ela agora, não tinha necessidade de dar esse clear, mas como vocês sabem, eu gosto de sempre colocar o sql.clear. E depois eu adiciono o meu SQL aqui, tá? E aí eu posso abrir a minha query. Eu vou colocar o SQL aqui, a gente não entra em detalhes na criação de SQL. No final eu coloco o destroy. Novamente, se vocês preferirem, pode usar o free and new. Então, pessoal, eu vou colocar o SQL aqui, a gente não entra em detalhes da criação de SQL. Uma dica que eu dou para vocês, se vocês têm dificuldade,
acompanhe o canal MQFS, o meu querido Firebird, que vocês vão aprender muito sobre SQL, tá? É muito importante vocês dominarem o SQL, tá? Mesmo se você usar o MySQL, não usar o Firebird, vocês conseguem aprender muita coisa lá naquele canal, tá? Eu recomendo e eu aconselho que vocês sigam ali esse canal, meu querido Firebird, tá bom? Bom, pessoal, eu preciso carregar essas permissões que foram cadastradas e esses módulos aqui também. Então eu vou montar um SQL que vai unir o nome do módulo aqui, ó, com as permissões que estão gravadas na tabela de permissões, tá? Então, para isso eu vou montar o meu SQL, vou correr com o vídeo para ele não ficar muito extenso. Então tá aqui, pessoal, o select, tá? Fazendo um join nas duas tabelas e carregando os módulos junto com o nome, as permissões junto com o nome do módulo, tá bom? Aqui eu usei um left join, podia usar o join também, mas aí fica da preferência de vocês, tá? Depois, pessoal, eu passo como parâmetro o meu código que veio aqui na declaração do procedimento, tá? Então, na minha cláusula where, eu vou passar o código do grupo de usuário que eu estou querendo alterar, tá? Então, dessa forma, eu posso dar o char permissões.open e aí eu vou para o primeiro registro para garantir que ele inicie ali do começo, char permissões.first e aí eu vou fazer um while not char permissões.end of file, ou seja, enquanto não for o final da nossa char permissões, eu vou fazer o seguinte, eu vou percorrer ela inserindo no meu client dataset todos os módulos que eu encontrei no meu SQL, tá? Então eu venho aqui, vou inserir nesse client dataset, mostrar nesse dbgrid todos os módulos e permissões que já estão cadastradas para esse código de usuário. Então, o que eu faço? Eu coloco módulos, ponto, insert, tá? Para inserir linha por linha que está na minha query, que é esse módulo aqui, ó, client dataset, que eu passei por parâmetro. Então, módulos.insert, módulos.fieldByName. O primeiro campo que eu vou inserir aqui é o ID item, que é o número sequencial correspondente ao meu item de permissão, né? Então, asInteger vai receber o char permissões.recNumber. E aí eu vou fazer isso com todos os campos do meu client dataset. O segundo que eu tenho aqui vai ser o CD módulo, que corresponde ao código do módulo, ou a chave primária do nosso módulo que está sendo carregado, tá? Então no char permissões também ele leva o mesmo nome, então eu coloco aqui o cd módulo.asInteger. E assim eu faço com todos os campos, pessoal. Eu vou correr com o vídeo novamente para não ficar muito extenso o vídeo, tá? Então eu vou fazer esse procedimento com todos os campos do meu client dataset, tá? Então eu venho aqui, vou colocar os outros campos, o nome do módulo, a permissão para o abrir, para o inserir, para o alterar, para o excluir, para o imprimir, tá? Então dessa forma a gente carrega o nosso client dataset com as informações que estão no banco. Depois eu coloco módulos.post e aí, pessoal, eu vou garantir que ele vá para o primeiro registro, tá? Módulos.first e depois eu fecho a minha char permissões porque eu não vou usar mais ela. Então eu dou um close aqui e depois eu destruo ela. Então dessa forma, pessoal, a gente consegue fazer a leitura dos dados das permissões que foram cadastradas no nosso banco de dados nas aulas anteriores. Compilando, eu vou entrar no meu sistema aqui,
Vou vir aqui em usuários, novo grupo, selecionar aqui, só tem o administrador cadastrado. Então, se eu clicar duas vezes, ele vai carregar aqui as permissões de acordo com o que está lá no banco. Ó. O cadastro de cliente não tem nenhuma permissão e o de profissionais só abrir e inserir. Se eu vier aqui inserir um novo registro para a gente testar se essa função está correta, eu vou deixar o alterar e excluir em branco. Vou colocar o nome do grupo de teste. Confirma. Dados confirmados com sucesso, consultando, clicando duas vezes em cima de administrador, ele volta com a permissão de administrador e no teste está aqui da maneira como a gente atribuiu. Lembrando que essa ordem aqui de cadastro de cliente e cadastro de profissionais, para manter ela correta, basta colocar um order by lá no SQL, tá? Tanto na hora de inserir um novo grupo, quanto na hora de alterar, tá? Nos dois SQL você coloca order by, porque aí ele vai manter sempre a mesma ordem. Então, dessa forma, pessoal, a gente conclui a aula de hoje. Lembrando que os nossos cursos estão com 50% de desconto, cupom na descrição. Se você precisar do código-fonte, também o primeiro link da descrição. Muito obrigado e até a próxima.